Antigo Testamento. Números. Preparativos para a partida. Recenseamento dos israelitas. No primeiro dia do segundo mês, do segundo ano depois da saída do Egito, o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai, na tenda de reunião: Fazei o recenseamento de toda a assembleia dos filhos de Israel, segundo suas famílias, suas casas patriarcais, contando nominalmente por cabeça todos os varões da idade de 20 anos para cima, todos os israelitas aptos para o serviço das armas. Tu e Arão fareis o recenseamento, segundo os seus grupos. Tereis como assistente um homem de cada tribo, um chefe da casa de seu pai. Eis os nomes daqueles que vos deverão acompanhar: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Salamiel, filho de Surizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Suar; de Zabulon, Eliab, filho de Elon; dos filhos de José; de Efraim, Elisama, filho de Amiúd; de Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur; de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Aser, Fegiel, filho de Ocrã; de Gad, Eliasaf, filho de Reuel; de Neftali, Aira, filho de Enã. Tais são os que foram escolhidos pela Assembleia. Eram os príncipes de suas tribos patriarcais, chefes de milhares em Israel. Depois de se terem ajuntado esses homens, designados pelos seus nomes, Moisés e Arão convocaram toda a assembleia no primeiro dia do segundo mês. Efetuaram o recenseamento por clãs e famílias, contando nome por nome as pessoas da idade de 20 anos para cima, assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se, pois, o recenseamento no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, primogênito de Israel, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes por cabeça, todos os varões da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 45.500 na tribo de Ruben. Dos filhos de Simeão, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 59.300 na tribo de Simeão. Dos filhos de Gad, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 45.650 na tribo de Gad. Dos filhos de Judá, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 74.600 na tribo de Judá. Dos filhos de Issacar, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 54.400 na tribo de Issacar. Dos filhos de Zabulon, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 57.400 na tribo de Zabulon. Entre os filhos de José, os filhos de Efraim, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 40.500 na tribo de Efraim.
Dos filhos de Manassés, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 32.200 na tribo de Manassés. Dos filhos de Benjamim, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 35.400 na tribo de Benjamim. Dos filhos de Dan, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 62.700 na tribo de Dan. Dos filhos de Aser, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 41.500 na tribo de Aser. Dos filhos de Neftali, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 53.400 na tribo de Neftali. Esses são os que foram recenseados por Moisés e Arão, com os príncipes de Israel, em número de 12, um homem de cada casa patriarcal. Os israelitas recenseados por famílias da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, somaram o total de 603.550. Quanto aos levitas, porém, não foram contados com os demais, segundo suas tribos patriarcais. O Senhor tinha dito com efeito a Moisés: não farás o recenseamento da tribo de Levi, nem porás a soma deles com os filhos de Israel. Confia-lhes o cuidado do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios, e de tudo o que lhe pertence. Levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, farão seu serviço e acamparão em volta do tabernáculo. Quando se tiver de partir, os levitas desmontarão o tabernáculo e o levantarão quando se tiver de acampar. O estrangeiro que se aproximar dele será punido de morte. Os israelitas acamparão cada um em seu respectivo acampamento, e cada um perto de sua bandeira, segundo suas turmas. Quanto aos levitas, porém, acamparão em torno do tabernáculo do testemunho, para que não suceda explodir a minha cólera contra a assembleia dos israelitas. Ademais, os levitas terão a guarda do tabernáculo do testemunho. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Os acampamentos das tribos. O Senhor disse a Moisés: os israelitas acamparão cada um perto de sua bandeira, sob as insígnias de suas casas patriarcais. Acamparão em volta e defronte da tenda de reunião. Ao oriente, Judá assentará as suas tendas com sua bandeira e suas tropas. O príncipe dos filhos de Judá é Naasson, filho de Aminadab, e a divisão do seu exército, segundo o recenseamento, é de 74.600 homens. Junto dele acampará a tribo de Issacar. O príncipe dos filhos de Issacar é Natanael, filho de Suar, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 54.400 homens. Em seguida, a tribo de Zabulon. O príncipe dos filhos de Zabulon é Eliab, filho de Elon, e sua divisão é, segundo o recenseamento, de 57.400 homens. O total para o acampamento de Judá, segundo o recenseamento, se eleva a 186.400 homens, segundo suas divisões. São estes os primeiros que se porão em marcha. Para o lado do meio-dia estará a bandeira do acampamento de Ruben, com suas divisões. O príncipe dos Rubenitas é Elissur, filho de Sedeur,
e sua divisão segundo o recenseamento é de 46.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Simeão. O príncipe dos simeonitas é Salamiel, filho de Surizadai, e sua divisão segundo o recenseamento é de 59.300 homens. Em seguida a tribo de Gad. O príncipe dos Gaditas é Eliasaf, filho de Reuel, e sua divisão é segundo o recenseamento, de 45.650 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Ruben se eleva a 151.450 homens, segundo suas divisões. Esses serão os segundos a se porem em marcha. Em seguida, partirá a tenda de reunião, com o acampamento dos levitas, no meio dos outros acampamentos. Eles marcharão na ordem em que tiverem acampado, cada um no seu lugar segundo a sua bandeira. Para o lado do ocidente estará a bandeira de Efraim, com suas divisões. O príncipe dos efraimitas é Elisama, filho de Amiúd, e sua divisão segundo o recenseamento é de 40.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Manassés. O príncipe dos filhos de Manassés é Gamaliel, filho de Fadassur, e sua divisão segundo o recenseamento é de 32.200 homens. Em seguida a tribo de Benjamim. O príncipe dos filhos de Benjamim é Abidã, filho de Gedeão, e sua divisão segundo o recenseamento é de 35.400 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Efraim é de 108.100 homens, segundo suas divisões. Serão os terceiros a partir. Ao norte se encontrará a bandeira do acampamento de Dan, com suas divisões. O príncipe dos danitas é Aiezer, filho de Amizadai, e sua divisão segundo o recenseamento é de 62.700 homens. Junto dele acampará a tribo de Asser. O príncipe dos filhos de Asser é Fegiel, filho de Ocrã, e sua divisão segundo o recenseamento é de 41.500 homens. Em seguida a tribo de Neftali. O príncipe dos neftalitas é Aíra, filho de Enã, e sua divisão segundo o recenseamento é de 53.400 homens. O total para o acampamento de Dan, segundo o recenseamento, se eleva a 157.600 homens. Esses se porão em marcha em último lugar, segundo suas bandeiras. Esses são os israelitas recenseados segundo suas casas patriarcais. O total de todos os homens recenseados, repartidos em diversos acampamentos, segundo suas divisões, é de 603.550 homens. Os levitas não foram contados no recenseamento com os israelitas, segundo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Acamparam segundo suas bandeiras e puseram-se em marcha cada um segundo a sua família e conforme a sua casa patriarcal. Tribo de Levi. Eis a posteridade de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. Eis os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São estes os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e a investidura sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando levaram à sua presença um fogo estranho no deserto do Sinai. Não tinham filhos. Eleazar e Itamar exerceram o ministério sacerdotal em presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: manda vir a tribo de Levi e apresenta-a ao sacerdote Arão para servi-lo. Os levitas se encarregarão de tudo o que foi confiado aos seus cuidados e aos de toda a assembleia, diante da tenda de reunião, e farão assim o serviço do tabernáculo.
zelarão por todos os utensílios da tenda de reunião, e do que foi confiado aos cuidados dos israelitas. E farão assim o serviço do tabernáculo. Darás os levitas a Arão e seus filhos. Eles serão escolhidos dentre os filhos de Israel, para serem inteiramente dele. Estabelecerás Arão e seus filhos para exercerem o ministério sacerdotal. O estrangeiro que se aproximar do santuário será punido de morte. O Senhor disse a Moisés: Eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel em lugar de todo primogênito, que abre o seio de sua mãe entre todos os israelitas. Os levitas serão meus. Com efeito, todo primogênito é meu. No dia em que feri todos os primogênitos no Egito, reservei para mim todos os que nascem primeiro em Israel, desde os homens até os animais são meus. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai: Conta os levitas segundo suas casas patriarcais e segundo suas famílias, todos os varões de 1 mês para cima. E Moisés fez esse recenseamento conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Eis os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caat e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson, segundo suas famílias: Lobni e Semei. Filhos de Caat, segundo suas famílias: Amram, Isaar, Hebron e Oziel. Filhos de Merari, segundo suas famílias: Moli e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo suas casas patriarcais. De Gerson provém as famílias de Lobni e de Semei. São as famílias dos gersonitas. Contando todos os varões da idade de 1 mês para cima, foram recenseados 7.500. As famílias dos gersonitas acampavam ao ocidente atrás do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda de reunião, tinham os gersonitas o cuidado do tabernáculo e da tenda, de sua coberta, do véu que cobria a entrada da tenda de reunião, das cortinas do átrio, do véu de entrada no átrio, que circundavam o tabernáculo e o altar, e de suas cordas para todo o serviço. De Caat provém as famílias dos Amramitas, dos Gessaritas, dos Abronitas e os Ozielitas. Essas são as famílias dos Caatitas, contando todos os varões da idade de 1 mês para cima. Havia 8.300 encarregados do santuário. As famílias dos Caatitas acampavam para a banda do meio-dia, ao lado do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal das famílias dos Caatitas era Elisafã, filho de Oziel. Aos seus cuidados foi confiada a guarda da arca, da mesa, do candelabro, dos altares e dos utensílios do santuário, que serviam para o ministério, o véu e tudo o que se relacionava com o seu serviço. O príncipe dos príncipes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha superintendência sobre os que velavam pela guarda do santuário. De Merari provém a família dos Molitas e as dos Muzitas. Essas são as famílias dos Meraritas. Contando todos os varões da idade de 1 mês para cima, foram recenseados 6.200. O príncipe da casa patriarcal das famílias de Merari era Suriel, filho de Abiail. Acampavam ao norte do tabernáculo. Os filhos de Merari tinham a guarda das tábuas do tabernáculo, de suas travessas, suas colunas, seus pedestais, de todos os seus utensílios e de todo o seu serviço, das colunas que se encontravam em volta do átrio com seus pedestais, suas estacas e suas cordas. Moisés, Arão e seus filhos acampavam diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda de reunião ao nascente, e tinham o cuidado do santuário para os israelitas. O estrangeiro que se aproximasse devia ser punido de morte. O total dos levitas recenseados por Moisés, segundo suas famílias, assim como o Senhor ordenara todos os varões da idade de 1 mês para cima, era de 22.000. O Senhor disse a Moisés: Faze o recenseamento de todos os primogênitos varões,
entre os israelitas da idade de 1 mês para cima, e faze o levantamento dos seus nomes. Tomarás para mim os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas. Eu sou o Senhor. Tomarás o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos do gado dos israelitas. Moisés recenseou todos os primogênitos israelitas, segundo a ordem que lhe tinha dado o Senhor. Todos os primogênitos varões recenseados e contados nominalmente, da idade de 1 mês para cima, eram 22.273. O Senhor disse a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas, e o gado dos levitas em lugar do deles. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Como resgate dos 273 primogênitos israelitas, que excedem o número dos levitas, tomarás 5 ciclos por cabeça, de acordo com o ciclo do santuário, o qual é de 20 gueras. Darás esse dinheiro a Arão e a seus filhos para o resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas. Moisés pegou o dinheiro do resgate dos primogênitos, que ultrapassavam o número dos que tinham sido resgatados pelos levitas. Assim recolheu a quantia de 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés entregou o dinheiro do resgate a Arão e a seus filhos, conforme a ordem que o Senhor lhe tinha dado. O Senhor disse a Moisés e a Arão: entre os levitas farás a contagem dos filhos de Caat, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, de todos os que estão em condições de servir em qualquer função na tenda de reunião. Este é o serviço dos caatitas na tenda de reunião: cuidar dos objetos santíssimos. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos tirarão o véu e cobrirão com ele a arca do testemunho. Porão em cima uma coberta de pele de golfinho. Sobre ela estenderão um pano todo de púrpura violeta e porão os varais da arca. Estenderão um pano de púrpura violeta sobre a mesa dos pães da proposição, e porão nela os pratos, os vasos, as taças e os copos para as libações. O pão perpétuo estará sobre ela. Estenderão por cima um pano carmesim, envolto ainda com uma coberta de pele de golfinho, e colocarão os varais da mesa. Tomarão em um pano de púrpura violeta para cobrir o candelabro, suas lâmpadas, suas espreitadeiras, seus cinzeiros e os recipientes de óleo necessários ao seu serviço. Porão o candelabro com todos os seus utensílios em um estojo de pele de golfinho e o colocarão sobre os varais. Estenderão sobre o altar de ouro um pano de púrpura violeta e porão nele os varais depois de o terem coberto com uma cobertura de pele de golfinho. Tomarão todos os utensílios empregados para o serviço do santuário e os envolverão num pano de púrpura violeta, cobrindo-os em seguida com uma cobertura de pele de golfinho, para serem colocados sobre os varais. Tirarão as cinzas do altar e estenderão sobre ele um pano de púrpura escarlate. Porão em cima todos os utensílios destinados ao seu serviço, os incensários, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar. Estenderão sobre tudo isso uma coberta de pele de golfinho, e lhe enfiarão os varais. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, ao levantarem o acampamento, os caatitas virão levá-los, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. Essas são as coisas que deverão levar os filhos de Caat da tenda de reunião. Eleazar, filho do sacerdote Arão, cuidará do óleo do candelabro, o incenso aromático, a oblação perpétua e o óleo para a unção, bem como da vigilância de todo o tabernáculo, com tudo o que contém, e do santuário com todos os seus utensílios. O Senhor disse a Moisés e a Arão: velai para que a família dos caatitas não seja cortada do meio dos levitas. Fazei isso por eles.
a fim de que vivam e não morram quando se aproximarem do lugar santíssimo. Arão e seus filhos entrarão e distribuirão a cada um a carga que ele deverá levar. Não entrarão para olhar as coisas santas, nem mesmo um só instante, para que não morram. O Senhor disse a Moisés: faça a contagem dos filhos de Gerson, segundo suas casas patriarcais e suas famílias. Recensearás todos aqueles que estão em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião, da idade de 30 anos para cima até os 50. Eis os encargos que darás à família dos gersonitas, coisas para fazer e cargas para levar. Levarão as cortinas do tabernáculo e a tenda de reunião, a coberta de pele de golfinho que se põe por cima, o véu que está à entrada da tenda de reunião, as cortinas do átrio, os reposteiros da entrada da porta do átrio, em volta do tabernáculo e do altar, suas cordas e todos os utensílios de seu uso, e farão todo o serviço que se relaciona com essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, tudo que eles terão de levar e de fazer, estará sob as ordens de Arão e seus filhos. Confiareis ao seu cuidado tudo que eles deverão levar. Esse é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda de reunião. Será executado sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Recensearás os filhos de Merari, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Recensearás todos os que estiverem em condições de fazer o serviço na tenda de reunião. Eis o que eles terão de guardar e de levar para cumprir a tarefa que lhes é confiada na tenda de reunião: as tábuas do tabernáculo, suas travessas, suas colunas, seus pedestais, as colunas que estão ao redor do átrio, seus pedestais, suas estacas, suas cordas e todos os seus utensílios, com tudo o que se relaciona com esse serviço. Fareis um inventário nominativo do que se lhes der a guardar e a levar. Tal é o serviço das famílias dos filhos de Merari e o que eles terão a fazer na tenda de reunião, sob a fiscalização de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os principais da Assembleia recensearam os filhos dos catitas, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos aqueles que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. O número dos recenseados segundo suas famílias foi de 2.750. Tais foram os recenseados das famílias dos catitas, todos que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento segundo a ordem que o Senhor tinha dado pela boca de Moisés. Os filhos de Gerson foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. Os que foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais eram em número de 2.630. Tais foram os recenseados dentre as famílias de Gerson, os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento por ordem do Senhor. Entre as famílias dos filhos de Merari, os que foram recenseados segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todos os que estavam em condições de exercer um ofício na tenda de reunião. Os que foram recenseados segundo suas famílias eram em número de 3.200. Tais foram os recenseados das famílias dos filhos de Merari. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento segundo a ordem do Senhor a Moisés. Todos os levitas recenseados por Moisés, Arão e os principais de Israel, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima, até os 50,
todos os que estavam em condições de exercer uma função, seja de servo, seja de transportador na tenda de reunião. Todos os que foram recenseados somaram 8.580. Fez-se esse recenseamento segundo a ordem do Senhor, dada pela boca de Moisés, prescrevendo a cada um a tarefa que ele tinha a cumprir e a carga que devia levar. Fez-se o recenseamento como o Senhor ordenara a Moisés. Legislações diversas. Leis concernentes à pureza e ao furto. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que expulsem do acampamento todo leproso, todo homem atacado de gonorreia, todo o que está imundo por ter tocado num cadáver. Homens ou mulheres, lançai-os fora do acampamento, no meio do qual habito, para que não manchem. Os filhos de Israel fizeram assim, e lançaram-nos fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim o fizeram. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas: se um homem ou uma mulher causa um prejuízo qualquer ao seu próximo, tornando-se assim culpado de uma infidelidade para com o Senhor, ele confessará a sua falta e restituirá integralmente o objeto do delito, ajuntando 1/5 a mais àquele que foi lesado. Se, porém, não houver quem o receba, esse objeto será dado ao Senhor, ao sacerdote, além do carneiro de expiação, que se oferecerá pelo culpado. Toda oferta tomada das coisas santas que os israelitas apresentam ao sacerdote lhe pertencerá. As coisas consagradas lhe pertencerão. O que se entrega ao sacerdote será dele. Lei sobre o ciúme. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se uma mulher se desviar de seu marido e lhe for infiel, dormindo com outro homem, e isso se passar às ocultas de seu marido, se essa mulher se tiver manchado em segredo, de modo que não haja testemunhas contra ela, e ela não tenha sido surpreendida em flagrante delito. Se o marido, tomado de um espírito de ciúmes, se abrasar de ciúmes por causa de sua mulher que se manchou, ou se ele for tomado de um espírito de ciúmes contra sua mulher que não se tiver manchado, esse homem conduzirá sua mulher à presença do sacerdote e fará por ela a sua oferta, 1/10 de efá de farinha de cevada. Não derramará óleo sobre a oferta, nem porá sobre ela incenso, porque é uma oblação de ciúme feita em recordação de uma iniquidade. O sacerdote mandará a mulher aproximar-se do altar e a fará estar de pé diante do Senhor. Tomará água santa num vaso de barro e, pegando um pouco de pó do pavimento do tabernáculo, o lançará na água. Estando a mulher de pé diante do Senhor, o sacerdote lhe descobrirá a cabeça e porá em suas mãos a oblação de recordação, a oblação de ciúme. O sacerdote terá na mão as águas amargas que trazem a maldição, e esconjurará a mulher nestes termos: se nenhum homem dormiu contigo, e tu não te manchaste abandonando o leito de teu marido, não te façam mal estas águas que trazem maldição. Mas se tu te apartaste de teu marido e te manchaste, dormindo com outro homem, o sacerdote fará então que a mulher preste o juramento de imprecação, dizendo: o Senhor te faça um objeto de maldição e de execração no meio de teu povo, fazendo emagrecer os teus flancos e inchar o teu ventre. E estas águas que trazem maldição penetrem em tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e emagrecer os flancos. Ao que a mulher responderá: amém, amém. O sacerdote escreverá essas imprecações num rolo e as apagará em seguida com as águas amargas, e fará com que a mulher beba as águas amargas que trazem maldição, e essas águas de maldição penetrarão nela com sua amargura. O sacerdote tomará das mãos da mulher a oblação de ciúme, a agitará diante do Senhor e a aproximará do altar. Tomará um punhado dessa oblação como memorial e o queimará sobre o altar. Depois disso,
dará de beber à mulher as águas amargas. Depois que ela as tiver bebido, se estiver de fato manchada, tendo sido infiel ao seu marido, as águas que trazem maldição lhe trarão sua amargura. Seu ventre inchará, seus flancos emagrecerão, e essa mulher será uma maldição no meio de seu povo. Mas se ela não se tiver manchado e for pura, ela será preservada e terá filhos. Tal é a lei sobre o ciúme quando uma mulher se desviar de seu marido e se manchar, ou quando o espírito de ciúme se apoderar de seu marido, de modo que ele se torne ciumento de sua mulher. Ele a levará diante do Senhor, e o sacerdote lhe aplicará integralmente essa lei. O marido ficará sem culpa, mas a mulher pagará a pena da sua iniquidade. Lei sobre o nazireato. O Senhor disse a Moisés: dirás aos israelitas o seguinte: quando um homem ou uma mulher fizer o voto de Nazireu, separando-se para se consagrar ao Senhor, se absterá de vinho e de bebida inebriante. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de uma outra bebida inebriante. Não beberá suco de uva. Não comerá nem uvas frescas, nem uvas secas. Durante todo o tempo de seu nazireato, não comerá produto algum da vinha, desde as sementes até as cascas de uva. Durante todo o tempo de seu voto de nazireato, a navalha não passará pela sua cabeça, até que se completem os dias em que vive separado em honra do Senhor. Será santo e deixará crescer livremente os cabelos de sua cabeça. Durante todo o tempo em que ele viver separado para o Senhor, não tocará em nenhum cadáver, nem mesmo por seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã, que tiverem morrido, se contaminará, porque leva sobre sua cabeça o sinal de sua consagração ao seu Deus. Durante todo o tempo de seu nazireato, ele é consagrado ao Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele, e manchar assim a cabeça consagrada, ele rapará a sua cabeça no dia de sua purificação, e o fará no 7º dia. No 8º dia trará ao sacerdote, à entrada da tenda de reunião, 2 rolas ou 2 pombinhos. O sacerdote oferecerá um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, e fará por ele a expiação do pecado que cometeu, manchando-se com a presença do morto, e consagrará naquele dia sua cabeça. Recomeçará os dias de seu nazireato para o Senhor, e oferecerá um cordeiro de 1 ano em sacrifício de reparação. Não se contam os dias precedentes em que seu nazireato foi manchado. Eis a lei do nazireu. Findo o seu nazireato, será conduzido à entrada da tenda de reunião, onde apresentará sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, uma ovelha de 1 ano, sem defeito, para o sacrifício pelo pecado, um carneiro sem defeito para o sacrifício pacífico, bem como uma cesta de pães sem fermento, bolos de farinha amassados com azeite, bolachas sem fermento untadas com óleo com a oblação e as libações habituais. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro ao Senhor em sacrifício pacífico, bem como a cesta de pães sem fermento, e fará sua oblação com sua libação. Então será rapada ao nazireu sua cabeça consagrada à entrada da tenda de reunião. O sacerdote tomará os seus cabelos consagrados e os porá no fogo que está por baixo do sacrifício pacífico. Colocará nas mãos do nazireu, depois de lhe ter sido rapada a cabeça consagrada, a espádua cozida do carneiro, um bolo sem fermento tirado da cesta e uma bolacha sem fermento. O sacerdote os agitará diante do Senhor. É uma coisa santa que pertence ao sacerdote, como também o peito agitado e a coxa oferecida. Somente depois disso o nazireu poderá beber vinho. Essa é a lei para aquele que fez voto de nazireato e a oferta que ele deve fazer ao Senhor, além do que ele puder oferecer espontaneamente. Procederá conforme o voto que tiver feito, de acordo com a lei de seu nazireato.
Bênção litúrgica. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão e seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei.